Olá, professores. Um bom dia para quem nos está assistindo pela parte da manhã, uma boa tarde aos professores que estão nos assistindo à tarde, uma boa noite para quem está assistindo essa gravação no período noturno. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. É uma grande honra estar aqui com vocês, professores que ministram aulas, né, na segunda série do ensino médio. Gostaria de agradecer, primeiramente, também, né, ao pessoal, aos profissionais da equipe de Libras, que estão sempre conosco, né, agradecendo aqui os nossos estudos, né, eu acho que isso é bem bacana, né, a gente fica super contente em tê-los junto conosco. Em primeiro lugar, eu sou professora Rosana, professora de matemática da rede aposentada, trabalhei muito tempo na formação de professores, né, na rede estadual, e vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou uma senhora de 63 anos, meus cabelos são curtinhos, não são grisalhos, não, são castanhos, né, castanho claro, meus olhos são castanhos também, eu uso um óculos, a armação dele é meia rosé, eu uso também uns brincos pequenininhos, tá? Eu sempre gosto de usar esses meus brincos pequenos, né? Hoje passei um batom meio vermelhinho. Hoje estou com um vestido cor de vinho, com umas nuances assim, bege, marrom, tá? Estou sentada atrás de uma escrivaninha. Atrás de mim eu tenho uma porta de madeira, tá? Então aí eu fiz minha audiodescrição, tá bom? Como eu falei para vocês, é uma honra muito grande poder estar com vocês nesse momento de estudos. Então, eu vou situar esse momento, as ATPCs do Programa de Recuperação e Aprofundamento, neste ano de 2022, elas têm duas etapas. Então, semana passada, vocês assistiram a gravação da semana A, que nós chamamos de APA, onde nós trabalhamos a parte mais teórica. Vocês com certeza devem ter assistido essa parte com o professor Marco Assis, que é o professor, né, o especialista que conversa, né, com vocês da primeira, segunda e terceira série. Eu converso com o pessoal do sexto ao nono ano, com os professores do sexto ao nono, tá? Então, hoje a gente dá seguimento a um trabalho que nós começamos na semana passada. Então, nós temos a semana A, que a gente chama de formação de etapa, e na outra semana, que seria hoje, nós temos a semana B, que vocês estão assistindo a gravação, que é onde vocês assistem a gravação com os pares, na sua primeira série do ensino médio, com os pares do primeiro médio, segunda, terceira, tá? Então, vocês já começaram a fazer, foram convidados semana passada a já começarem a fazer, olhar para a sequência de atividade, que nós vamos conversamos semana passada e vamos conversar hoje, tá? Eu convido todos vocês para buscarem o caderno do estudante, tá? Caso vocês não tenham, né, o caderno do estudante do segundo ano, né, creio que na escola tenha, vocês busquem o caderno, vocês tenham sempre o caderno aí perto de vocês, às vezes a gente não tem o caderno do professor, né, que seria legal também, eu só tenho ele virtual também, como vocês, né, dentro do site da EFAP, então, eu para estudar, eu estudo ali por dentro, né, e para me orientar, fazer minhas anotações, eu venho aqui no caderno do estudante e venho e faço todas as minhas orientações. Então, eu convido vocês a buscar, se vocês tiverem impresso, é bem bacana, né, para que vocês possam ir acompanhando esse momento, né, de estudos, né, que eu não gosto muito de chamar de formação, eu gosto de chamar de nosso momento de estudos, apesar de ser muito rápido, né, esses 45 minutos aqui, eles passam muito rápido, então sempre a gente planta algumas sementinhas, para que vocês possam pegar essas sementinhas, né, e regá-las, e aí depois nos ATPCs, no ATPC, né, que vocês se aprofundem no que a gente está propondo aqui para conversar com todos vocês, tá bom? Vocês me dão licença, eu vou colocar o nosso PowerPoint,
tá? Como eu já comentei, alguns de vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Rosana, e aí a gente vai começar a falar sobre a SA5. Vocês vão falar, mas Suzana, não vai bater a SA5 com a que eu tenho aqui no caderno, tá? Eu vou colocar aqui uma coisa para vocês. No caderno do estudante, é SA4 que vocês buscam, tá bom? Vocês buscam aqui no caderno do estudante, que está na página 161, é SA4. E aqui a gente trouxe a SA5, porque a gente veio numa sequência fazendo as formações, só a segunda série do ensino médio que ficou com uma sequência a menos no primeiro bimestre. Se vocês lembrarem, na semana que eu estive com vocês aqui, eu falei para que dei a sugestão que a sequência de atividade 3, vocês dividissem ela em duas, tá? Então, eu peço a gentileza que vocês abram o caderno do estudante, né, na página 161, aonde está escrito sequência de atividade 4. Eu até risquei aqui o meu, coloquei sequência de atividade 5. Tá? Senão vocês vão pensar que eu estou falando de uma coisa que não está aí no caderno de vocês, tá bom? Depois eu volto a falar sobre isso. Bom, se vocês quiserem buscar o material se encontra aqui no link, né, da escola, da EFAP, da Escola de Formação. Vocês lá têm todos os materiais acessíveis, né, para isso. Se vocês também precisarem acessar novamente essa gravação, vocês encontram todas as nossas gravações no repositório do Centro de Mídias. Além das gravações, vocês também encontram os PowerPoints, tá bom? Então, a gente deixa aí também, na nossa próxima formação, eu vou falar um pouquinho, vou dar o caminho. Na semana passada, se vocês olharem a gravação, a gente deu o caminho como acessar o repositório e assistir às gravações, tá? Bom, como eu comentei, os nossos objetivos aqui, hoje, com vocês, professores, né, que estão ministrando aulas na segunda série do ensino médio, nós vamos retomar brevemente o que foi discutido na formação de etapa, vocês devem lembrar, né, o que foi discutido, que a gente começou a comentar agora, conversar um pouco, ou se debruçar um pouco sobre os conhecimentos especializados do professor de matemática. É um assunto bacana, a gente está estudando bastante, espero que vocês também reflitam, estudem sobre, quem já estudou pode estar ajudando os colegas também, né, os professores na escola. Então, a gente convida a olhar para esses conhecimentos, tá? De acordo com a teoria, de acordo com a Débora Boll, tá? Nós também vamos apresentar aqui brevemente a SA, que eu chamei de 5. Se vocês olharem no caderno de vocês, é SA4, no caderno do aluno está na página 161. Dar continuidade aos estudos iniciados na formação. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os números racionais, né? E a gente sempre fala muito o entrave que nós temos, né, quando nós falamos dos racionais. Então, nós, na sala de aula, o quanto nos deparamos, né, com essas dificuldades que os estudantes têm. Temos várias pesquisas na educação matemática que elas falam que para o estudante sair de uma representação do campo dos naturais e para passar para os racionais e depois para os irracionais, os estudantes têm muitas dificuldades. Como nós comentamos na pauta de etapa, semana passada, a gente pergunta para um estudante, para um aluno nosso, o que é maior? Qual é a fração maior, né? Porque os números racionais, eles podem ser representados de algumas formas, na forma fracionária, na forma decimal, na forma figural, né? Na forma percentual. Então, para os estudantes, tudo isso é muito novo, né? Eles estão acostumados que o sucessor, quem vem depois do 1 é o 2, quem vem depois do 2 é o 3, e quando eu trabalho já com o conjunto dos racionais, não é assim que funciona. Eles sabem que o 1 é maior que o 2 é maior,
o 2 é menor, né, do que o 3, e assim sucessivamente. Aqui, se eu pergunto para os meninos, pessoal, quem é maior, 1/2 ou 1/3? Né? Quem é maior? E com certeza eles vão falar que é 1/3. Isso nós já passamos na sala de aula, a gente vê esse tipo de confusão que eles têm, quando eu passo também de uma representação fracionária para uma representação decimal, que representa o mesmo número, né? Então, aqui, eu sempre convido os professores a fazerem grupos de estudos, né, aí entre vocês, para conversar sobre os números racionais, né, quais são as dificuldades encontradas pelos estudantes. Bom, vamos lá, a gente tem bastante conversa para hoje. Nesse segundo bimestre que nós estamos inseridos agora, né, que nós estamos conversando, vocês estão preparando essa sequência para ser aplicada agora no segundo bimestre. Se vocês pegarem aí no caderno, tá, matemática, segundo bimestre, nós vamos inserir essa sequência de atividade agora no segundo bimestre. Então, nós pensamos um roteiro formativo para trabalhar ao longo desse segundo bimestre. Então, nós pensamos nos conhecimentos, né, necessários, né, para os docentes. Então, quais são os conhecimentos necessários para nós docentes, né, ensinarmos matemática, né? E de acordo, muitos de nós sabemos, nós temos que saber um montão de coisa, mas que a gente reflita um pouco mais sobre esses conhecimentos, tá bom? E aí nós tivemos lá em 1986, nós temos um teórico, um professor, um psicólogo, chamado Lee Schumann, que ele começa a estudar quais são os conhecimentos necessários para os docentes. E ele fala, né, nas pesquisas, ele é um grupo de estudiosos, né, que são os conhecimentos do conteúdo, os conhecimentos didáticos do conteúdo, a forma como eu ensino o conteúdo, e o conhecimento do currículo, conhecimento curricular. Aí vocês vão falar, né, faço tudo isso, tá? A gente está trazendo à tona algumas reflexões sobre, né? Para que será que a gente faz realmente, né? Que a gente olha para esses conhecimentos necessários para os estudantes, né? Mas vamos conversar um pouco ao longo desse bimestre que nós estamos sobre esses conhecimentos. Hoje, nós só vamos nos ater sobre o conhecimento comum, aí deixa eu contar o resto da história. Aí nós temos uma pesquisadora chamada Deborah Ball, que ela vem depois de Schumann e fala, bom, o professor Schumann falou sobre os conhecimentos do docente, só que eu vou, com um grupo, estudar os conhecimentos específicos, especializados do professor de matemática, tá? Então, ela traz, os estudos dela e dos colaboradores todinho voltado para professor de matemática, tá legal? E aí ela traz, né, que o professor de matemática, a gente tem o conhecimento do conteúdo da disciplina, da matemática, onde ela divide no conhecimento comum, no conhecimento especializado e no conhecimento horizontal do conteúdo, ou o conhecimento do horizonte matemático. E ela também fala do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o conhecimento do conteúdo e do estudante, o conhecimento do conteúdo e do ensino, e o conhecimento do currículo. Então, aqui é o nosso aporte teórico, né? A gente vai conversar aí com Deborah Ball, né? Quando nós estivermos aqui discorrendo isso, né? Sobre os conhecimentos. Nós temos também um outro grupo da Espanha, que é do professor Carrillo, que ele já traz outros conhecimentos para o professor de matemática, tá? Mas nós estamos se atendo nesse nosso trabalho, nesse nosso estudo aqui, no que a Deborah Ball nos traz junto com os colaboradores, tá bom? E ela fala muito que a necessidade da gente ter esses conhecimentos, olhar para esses conhecimentos e olhar para os erros dos estudantes, tá? O quanto é necessário que nós nos debruçamos, né, em cima dos erros do estudante. Professor, eu errei aqui, mas o que meu aluno errou, né? Às vezes é até difícil eu, professor, fazer uma análise daquele erro, mas é bem bacana se eu tiver, né, um grupo de estudos, né, conversar sobre esses erros que os estudantes têm. Um erro que eu vou dar bem simplista aqui,
Nós temos alunos, se você pedir para ele somar 1/3 mais 2/4, ele vai falar que dá 3/7, porque ele soma numerador com numerador, denominador com denominador. E ele não sabe por que ele faz isso. Quantas vezes nós se deparamos na sala de aula com erros assim? Ah, Rosana, eu estou com o segundo médio? Nós estamos com o segundo médio, conversando aqui, falando aqui para alunos, né, para professores que ministram aulas para o ensino médio. Mas quando eu sempre trabalhei muito com o ensino médio, né, acho que a maior parte da minha trajetória foi com o ensino médio, então eu me deparava com esses tipos de erros dos estudantes. Aí eu tinha que explicar para eles que não era dessa forma, né? Quando eu tenho a adição de duas frações, né, que não funciona dessa forma, e aí fica na cabeça do estudante, assim, bem confuso, porque se eu tiver uma multiplicação de 1/3 vezes 2/4, então, aqui eu multiplico o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, 3/12. Então, eu, professor, preciso ter esse conhecimento especializado, né, para que eu possa auxiliar o meu aluno, para que eu faça intervenções olhando para esses erros, para que ele se aproprie dos conhecimentos, né, matemáticos que estão envolvidos ali. Quando eu coloquei, esses 2 slides estão na formação passada, né, que é de etapa, e a gente olhou bastante lá na formação passada em relação aos números racionais. Quais são os obstáculos dos estudantes quando eles estão lidando com os números racionais? Ou na forma fracionária, ou na forma decimal, ou na forma percentual, ou na forma figural. Quais são os erros que eles cometem? E muitos alunos cometem porque realmente eles não sabem, né? Ou eles lembram de alguma coisa que eles já estudaram e colocam para a gente. Então, nós, professores, precisamos olhar sempre para o erro, como diz como fala, diz Costa aí, né, nessa citação, né, que o erro ele revela para nós, professores, né, as dificuldades dos estudantes, mas não erro pelo erro, né? Às vezes eu fico me lembrando, eu vou dar um depoimento meu aqui, que os alunos, quando eu estava em sala de aula, né, eu dava aquele monte de atividade na prova, né, e às vezes ficava sábados e domingos corrigindo aquele monte, eles erravam, e eu colocava errado, mas muitas vezes eu não fazia o quê? Eu analisava esses erros para poder ajudar os meninos a não errarem mais, a se apropriarem daquele conteúdo matemático que a gente estava estudando, né? Depois eu fui aprendendo, fui conversando com alguns professores, né? A questão de uns 7, 8 anos atrás, né? Quando eu estava fazendo o mestrado, né? Eu tive alguns professores que eles foram me explicando, olha, aqui eu poderia ter feito dessa forma. Então, por isso que eu acho bacana a gente sempre se reunir para a gente poder estudar, né, e comentar sobre esses erros, né, nós, professores, tendo esses grupos de estudos, o quanto isso é importante, tá? E quanto esses nossos momentos aqui do ATPC são importantes, por isso são momentos de estudos, né, um momento nosso, né, que eu acho de suma importância. Bom, aqui eu vou apresentar o material, mas antes de eu apresentar o material, lá na nossa formação de etapa, nós falamos dos 2 conhecimentos, do conteúdo, que vinha a ser o conhecimento do conteúdo. Qualquer pessoa que passe pelo banco da escola, ele tem o conhecimento do conteúdo, tá? Então, pode ser um químico, uma pessoa, uma cozinheira, nós até fizemos até uma nuvem de palavras, né? Um pedreiro, um balconista, todas as profissões, né, ele passou pela escola, né, então ele sabe ir numa loja e fala, o balconista fala, o valor dessa mercadoria está com 10% de desconto, e ele sabe calcular os 10% de desconto sobre aquele valor. Então, isso é o que a Débora Ball chama de conhecimento do conteúdo.
E ela também fala do conhecimento especializado do conteúdo que nós precisamos saber. Nós precisamos saber o comum e nós precisamos saber o especializado. Porque quando eu falo de porcentagem, eu, professor de matemática, né, eu tenho outras coisas envolvidas. Bom, a porcentagem, ela está relacionada a quem? Aos racionais. Os racionais, quais são as representações? Fracionária, decimal, de que forma eu represento uma porcentagem, né? Então, esses são os nossos conhecimentos especializados do professor que ensina matemática, tá bom? Então, ela traz para a gente esses dois conhecimentos, que hoje nós só vamos discutir esses dois, nas próximas formações, os demais. Se vocês buscarem aí, por favor, no caderno, na página do estudante, 171, e na página do professor, página 75, né, vocês encontram a habilidade essencial. Rosana, eu estou trabalhando com os meninos da segunda série do ensino médio. Aí tem uma habilidade essencial, que é do 7º ano, sim, e uma habilidade muito importante, que é resolver, elaborar situações, problemas que envolvam o quê? A variação de proporcionalidade. Eu estou falando de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, né? E aí usando quem? A álgebra, tá? Para expressar a relação entre elas. Bom, quando eu falo de proporcionalidade, né, a ideia de proporcionalidade, ela transita com grande desenvoltura na aritmética, na álgebra, na geometria, na trigonometria, em funções, tá? Então, há a ideia, o conceito de proporcionalidade, que são as ideias fundamentais da matemática, né? O meu estudante, se ele não tiver bem claro o que vem a ser, ele não consegue dar continuidade, né, nas demais, quando eu for trabalhar trigonometria no médio, quando eu for trabalhar funções do ensino médio. Então, esse resgate, né, dessa habilidade na segunda série do ensino médio, por isso que é proposta, né, ela vem como uma habilidade essencial, né, trazer para o estudante, né, o estudo da proporcionalidade, tá? E aí a gente tem os processos cognitivos, né, que é resolver, que é elaborar situação, problema, que é utilizar o quê? Saber utilizar uma sentença algébrica, e é fazer mais o quê? É expressar essa função algébrica, né, para expressar o quê? A relação que existe nessa expressão algébrica. E a gente tem o objeto de conhecimento matemático. Posso chamar de conteúdo, Rosana? Ele está todo voltado ao conteúdo, né, que são problemas envolvendo o quê? Qual o conteúdo? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Se vocês folhearem aí o caderno, vocês vão encontrar aí os conteúdos das aulas, né? As aulas, elas são batizadas com alguns nomes, como variam as grandezas. Se vocês folhearem o caderno de estudante, começa na página 161, tá? Depois as aulas 3 e 4, no caderno do estudante, se vocês estiverem folheando, página 165. Depois, se vocês estiverem folheando, as aulas 5 e 6, ainda sobre proporcionalidade, só que lá ele traz a proporcionalidade direta, e aqui ele vem com a proporcionalidade inversa, na aula 5 e 6 e na aula 7 e 8, a ideia é trabalhar com proporcionalidade inversa, tá bom? Aqui ele traz também os objetivos, a gente traz aí os objetivos das aulas, né? Cada aula tem os seus respectivos objetivos. Se a gente olhar nessa aula, eu vou tirar aqui um pouquinho, tá? Só para ver um pouquinho vocês. E vocês também me verem, né? Senão fica uma coisa, acho que muito cansativa, né, para vocês, para mim também, porque eu falo muito com as mãos, tudo. Então, tá, vocês têm aí como variam as grandezas, né? Quais são os objetivos das aulas? Lembram que semana passada vocês já começaram a estudar essa sequência, e hoje a gente está dando continuidade para vocês fazerem a finalização, né, do planejamento dessa sequência, como vocês vão trabalhar, quais as atividades vocês pretendem levar para a sala de aula para trabalhar com esse tema, né? Então, ela fala aqui, nessa aula 1 e 2, da proporcionalidade direta entre grandezas, e é bem bacana aí, se vocês já tiveram oportunidade
de fazer a leitura, né, ela tenta aproximar essas atividades dessas aulas com coisas do cotidiano, né, vamos supor na atividade 1, para um pedreiro, quais grandezas são indispensáveis? O pedreiro usa grandezas para quais são, né, comprimento, altura, tempo, massa, área, né, o pedreiro precisa saber de algumas grandezas, né, para fazer o quê? Para fazer o seu trabalho. Ele traz aí um professor, né? Ele até coloca a quantidade de faltas, a gente é uma grandeza, a quantidade de estudantes, e assim por diante. O médico, né? Ele coloca que o médico, os batimentos cardíacos é uma grandeza, a altura, que às vezes ele está fazendo um tratamento, precisa saber daquele paciente, a idade, e assim por diante. A gente vai discutir aqui algumas dessas atividades. Se vocês olharem aí na outra página, na página 163, ele tem aí uma atividade, que é a 7, que ele dá aí a definição de razão, né? Ele fala da proporção, ele fala que a sentença matemática indicada pela igualdade entre duas ações recebe o nome de proporção. Vocês estão observando que quando eu mexo com proporção, eu mexo com razão, eu estou mexendo aí com o quê? Com uma fração. Qual é a ideia que essa fração tem aí? É a ideia de razão. A gente vai falar mais para frente. Aí vem a aula 13.4, que é resolver situações e problemas usando a proporcionalidade direta, tá? A 3.4 trabalha com grandezas de proporcionalidade direta, a 5 e a 6 e a 7 e a 8 trabalha com proporcionalidade inversa, tá bom? Eu deixo aí, não vou me ater mais, porque o nosso tempo, ele é muito curto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu pôr o nosso PowerPoint. Já voltou. Então, nós já falamos das aulas, tá? Agora, a gente sempre dá esse start aqui, o quanto é importante a gente olhar no caderno do professor, né? Esse movimento metodológico que existe dentro do caderno. A gente tem aí algumas dicas, às vezes algumas orientações que a gente não pensou para desenvolver a sequência. Então, é sempre bacana a gente estar dando uma lida, né, nessa estrutura das aulas, né. Aqui a gente traz uma atividade que é do caderno, que está no caderno do estudante, ela está no caderno do professor na página 78 e na 79. E no caderno do estudante, ela está na página 162, tá? Que é uma atividade que ele dá duas situações e pede que eu indique as grandezas que estão envolvidas. Então, na situação 1, ele fala, comprei 4 canetas a R$5,50 cada uma. No total, quanto paguei? Ele pergunta aí, né, ele faz uma seleção aí da grandeza 1, que seria a quantidade de canetas, e a outra grandeza, qual é que é valor total a ser pago. Então, ele vai explorando aí com os estudantes, né, e nós, professores, já vamos pensando, porque o aluno ele tem que saber o que vem a ser uma grandeza, né? Quando eu trabalho com proporcionalidade, o que a proporcionalidade envolve, né? Por isso que aquele conhecimento especializado nosso, próprio nosso, do professor de matemática, é a gente olhar, bom, eu estou trabalhando com proporcionalidade, ela está permeando o que aqui, né? Como eu até comentei aqui no início, né? A proporcionalidade é essa ideia fundamental, que ela transita aí na álgebra, na aritmética, na trigonometria. Então, eu, professor, preciso, né, sempre fazer o quê? Essas pontes, né, essas ligações, né, de como meu aluno, não simplesmente falar, grandeza, você olha aí, ó, quantidade de caneta, de baixo você faz a mesma coisa, né? Então, eu fazer com que o aluno reflita, né, do que vem a ser, né, a grandeza, de que forma eu posso colocá-la. E aí a gente tem a B. Pense sobre as situações apresentadas na alternativa A e responda de que maneira as grandezas se relacionam. Ou seja, o que ocorre com uma delas quando a outra aumenta, o que acontece quando ela diminui, né? Então, ele coloca aqui, né?
a grandeza aumenta proporcionalmente, né, quando eu aumenta uma, a outra também aumenta, né, e quando reduz uma, a outra também reduz na mesma proporção, tá? Aqui nós temos uma outra atividade, que é da torneira, que está na página, é a atividade 4. Deixa eu ver de que sequência é aqui. Deixa eu só procurar. Ela está na página 167, tá? Já é de uma outra sequência, de uma outra aula, aula 3 e 4, que aí a gente também tem a mesma ideia. Vocês estão percebendo que ali aquela razão que existe, né? Ela sempre vem em forma de fração. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Onde a fração, às vezes, ela aparece e os estudantes não conseguem ver qual é a ideia que ela está relacionada, tá bom? E o sexto, essa sexta exercício, essa sexta atividade, ela também é da página 168, onde é o criar. O quanto é importante que a gente, está até escrito ali, né? Use a criatividade. O quanto é importante, né? A gente ter esse exercício com os estudantes, deles construírem, né? Situações, problemas, né? Então, é muito importante a BNCC, o Currículo Paulista, ele vem bem, né, falando, olha, vamos pedir para os nossos alunos fazerem o quê? Elaborar situações, problemas. Mas, assim, nós sempre com a nossa mediação, né? Eu não sei vocês, mas eu não tive muito isso quando eu estava na escola e também não proporcionei muito isso para os meus estudantes, quando eu estava na sala de aula, né? Pedir que eles criassem os problemas, que eles trocassem esses problemas, que eles tivessem que explicar esses problemas, né? Eu vejo isso, que a gente tem um ganho muito grande, tá? Bom, vamos lá, senão vamos para o terceiro momento da nossa conversa. Eu gostaria de fazer uma provocação aí para vocês, né? Um questionamento, né? Então, além do significado de parte e todo, quais outros, né, que nós trabalhamos em sala de aula, né? Às vezes os meninos, eles chegam para a gente lá no sexto ano, né, ou até mesmo no ensino médio, e parece que os meninos só vieram com a ideia de parte e todo, quando a gente fala no racional, na forma, representado na forma de fração, né? Então, parece que os meninos, né, os estudantes, eu falo meninos de coração, tá, assim, com carinho, que os estudantes só trabalharam, ou trabalharam muito, né, olhando para a fração como parte todo, olhando para o chocolate, olhando para a pizza, né, é bem interessante isso, né, vocês sabem do que eu estou dizendo, vocês estão na sala de aula, e às vezes vocês se surpreendem, né, quando vocês levam uma outra ideia, que a gente vai comentar aqui, quando a gente leva uma outra ideia da fração para os meninos, né, para discutir, eles não conseguem fazer essa relação, tá, da fração relacionada com aquela ideia que está por detrás da fração. A gente traz aqui a ideia, então, uma ideia que a gente trabalha muito, que é a de parte todo, né, que a professora Célia Maria Carolino, ela tem um livro bem bacana, eu não deixei aqui perto de mim, mas na semana que vem eu prometo mostrar para vocês, está um pouquinho afastado aqui de mim. Ela tem um livro bacana que ela conversa com professores, né, então ela explora bastante isso, né, essa dificuldade, esses obstáculos que os meninos têm de trabalhar com os racionais, né, e essas ideias que os racionais trazem, né. Então, ela fala de um número racional, pode ser usado para representar a relação entre uma parte e um todo. A relação parte-todo se apresenta, portanto, quando um todo, ele é dividido em partes equivalentes, em quantidades de superfície, né, de área, ou de elementos. A representação fracionária indica a relação que existe entre o número de partes e o total de partes. E tem o exemplo aí do chocolate, né, o tradicional, o chocolate ele foi dividido em 5 partes iguais e eu comi 2. Então, essa fração que aparece aí,
come 2/5, a ideia dela é de parte todo, tá? E a professora Célia continua falando a outra ideia, não só ela, né, como muitos teóricos, né, nos documentos, né, que nós trabalhamos, né, no currículo mesmo, né, a ideia de quê? De quociente, que é a ideia de divisão. O número racional positivo pode ser usado para representar o quociente de dois números quaisquer, né, aonde o B, né, que é A sobre B, onde o B seja diferente de zero. Então, aqui, a fração, ela tem a ideia de quê? De quociente, de divisão. Então, ela dá até um exemplo, dividir 5 folhas de papel para 3 pessoas, Ana, Beth e Carla. Cada pessoa vai receber quanto? 5/3. Eu dividi as 5 folhas para 3 pessoas, então, cada uma vai receber 5/3. Uma outra ideia, não que a gente vá falar assim para o aluno, olha, hoje nós vamos trabalhar a ideia de parte. Não, os alunos precisam saber que essas ideias existem, né? A ideia de razão, a gente estava falando agora há pouco, né? Da ideia de razão, o quanto eu preciso quando eu uso o quê? A proporcionalidade. O que é a proporção? É a ideia de igualdade entre duas razões. Então, a ideia aqui de razão, um número racional pode ser usado para representar um índice comparativo entre duas quantidades de uma grandeza, ou seja, quando é interpretado como razão. Então, 2 de cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes. Então, qual é a razão? 2/3, 2/3, representa esta relação. Nós temos aqui mais 2 ideias, né, que nós trabalhamos na sala de aula, que é a ideia de operador, né, que ela fala, trata-se do significado da fração como operador. O que é isso? Ou seja, quando ela desempenha um papel de transformação, algo que atua sobre uma situação e a modifica. Que número devo multiplicar por 3 para obter 2? Então, que número que eu multiplico? Eu multiplico 2/3 por 3 e obtenho quem? 2, tá? Ela também fala da ideia de medida, né, que o número racional positivo pode ser usado para representar a medida de uma grandeza, tomando como unidade de medida outra grandeza da mesma natureza. Então, ela dá um exemplo aqui, né, a relação entre cada copo de 250 ml e 1 litro de água pode ser representado por quanto? Por 1/4. Pela fração 1/4, né, ou 250 sobre 1000, né, ou 1/4. Então, são essas ideias que a gente traz aqui para discutir com vocês e a gente discutir, né, com os estudantes, né, esses conhecimentos, né, são os conhecimentos, né, especializados que a gente comentou aqui, né, pode ser até que uma pessoa tenha o conhecimento comum, saiba usar, vamos supor aqui, né, o 2/3, que é a ideia de razão, mas ele usa intuitivamente, né, sem falar que ele tinha ideia de razão, essas pessoas que passaram, né, na escola, né, ele sabe até utilizar aquilo, mas não com essa propriedade toda, né, com tudo isso que a gente está colocando, conversando sobre, tá bom? Aqui ele dá uma atividade, né, quando eu trabalho, vamos por essa atividade aí é uma atividade do SARESP, está no caderno do professor na página 83, mas no nosso caderno que eu estou aqui em mãos, ele está na página 167, é uma atividade aí que caiu em um SARESP de 2013, que ele pede a altura real desse prédio. Ele dá uma fotografia aí de um prédio, ele fala que esse edifício, né, da foto abaixo, foi construído em Taipei, e é um dos 10 mais altos do mundo, a altura real é de 509 metros, né, se na foto a medida da altura do prédio for 14 centímetros, que é o X, né, que tá aí, e a outra medida for 5 centímetros, né, ele quer saber o tamanho aí real, né? Então, aqui eu também apresento aqui uma ideia de proporção, né? Então, eu trabalho aqui com a ideia de
proporção. Eu também uso a razão, né, essa igualdade entre essas duas razões, para a ideia de proporção. E aí descubro aí, né, descubro não, que a gente não descobre, a gente calcula essa altura que a gente está buscando no problema. Quando eu for trabalhar, quando eu, professor, for levar esse problema para a sala de aula, serão os possíveis erros que os estudantes terão? Eu sei que alguns de vocês estão pensando, Rosana, terão na interpretação. Realmente. Então, se a gente percebe que os estudantes têm muito problema na interpretação, vamos ler junto, vamos fazer uma leitura coletiva, né? Vamos discutir com eles, vamos vamos falar sobre medidas. Aqui a gente está trabalhando com medidas, a gente não tem como medir isso, então a gente vai ter que usar de alguns artifícios, né, para fazer essa medida desse, que eles estão pedindo aí do edifício, né, a gente não tem como, se eu pedir para medir o tampo da carteira, eu tenho lá um instrumento de medida, eu vou lá, é tranquilo, mas aqui não, aqui eu tenho a comparação, né, de um tamanho real para um tamanho de uma foto. Então, aqui eu não tenho como fazer isso. Então, eu preciso de usar de outros artifícios para poder falar quanto vale a medida aí que está sendo pedida. Então, eu, professor, preciso pensar, bom, os meus estudantes possivelmente tenham algumas dificuldades. Eu ainda vejo, né, que nós temos um grande problema, quando eles olham, né, para essa, como eu vou trabalhar com essa razão, né, como eu vou trabalhar com essa proporção que existe, né? Então, eu vejo isso, tá bom? Agora, a gente está chegando aqui no fim, deixa eu ver quantos minutinhos nós temos aí, creio que mais uns minutinhos finais. Eu convido agora todos vocês para se juntarem com os vossos pares, né? Agora é o momento que a gente chama de desdobramento da pauta na escola, onde vocês estarão aí com os vossos pares, pensando na finalização do trabalho que vocês iniciaram na pauta de etapa na semana A. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, por quê? Porque semana passada, vocês começaram um trabalho onde vocês tinham até uma proposta que nós deixamos, né? Que era olhar os erros comuns relativos ao conteúdo proposto para essa sequência cometido para os estudantes. Vocês possivelmente vocês devem ter feito uma análise, olhando para as atividades, quais são os erros possíveis que esses estudantes podem ter ao fazer? E eu, professor, quais são as possíveis intervenções? Quando eu levo a atividade, como eu já posso ir olhando os erros e discutindo com os estudantes sobre esses erros, com os conceitos, né, com os conteúdos especializados, né, da matemática, né? Aqui a gente fala, a partir do conhecimento especializado do conteúdo, quais estratégias podem auxiliar os estudantes na compreensão daquele conteúdo, daquele objeto matemático proposto na sequência, né? E a gente tinha deixado para vocês também uma seleção de atividades, né, da SA5, e agora que vocês façam um fechamento, que vocês conversem com o pessoal das vossas escolas, né, olhem quais são os materiais disponíveis, olhem qual a metodologia que vocês vão levar esse ensino, né, defina de que forma farão as avaliações. Lembre-se, professores, semana A, etapa, semana B, ano e série. A gente espera vocês na próxima semana para a semana A, tá bom? E para a SA6. Nós estudamos um pouquinho do material, nós olhamos as ideias principais discutidas na etapa e nós conversamos um pouquinho sobre os números racionais. Nós deixamos aqui os nossos referenciais, né? Eu vou finalizar, porque acho que eu tenho alguns segundos apenas para me despedir de vocês, desejar para todos vocês um excelente trabalho. Aproveitem esses 45 minutos agora de ATPC com os vossos pares. Agradeço aos PCs, aos PCAs, aos PKs, a todos os PCNPs que estão dando um apoio para os professores nas ATPCs, tá bom? É uma honra estar aqui novamente com todos vocês. Meu coração sempre com vocês. Um grande beijo, um abraço, fiquem bem, se cuidem e um excelente trabalho. Bons estudos! Até logo!